dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao Atitude Vision. Eu sou o pastor Pedro Vux, eu sou pastor de rede aqui na Igreja Batista Atitude e hoje eu estou acompanhado de uma pastora de distrito, a pastora Mariana Machado. E aí, Mari, tudo certo? Fala, pastor. Fala, galera. Vamos nos aprofundar ainda mais nesse tempo. Vai ser um tempo muito gostoso. Pega esse link e já manda no grupo da célula, manda no grupo da sua rede. Todo mundo tem que participar desse papo, que a gente vai tratar sobre algo muito legal hoje, né, pastor? Muito importante. Demais da conta. Mari, pastora de distrito, então, obviamente, você tem mais de 50 células, né? Parte dessa caminhada, você não era casada, mas seu noivo, seu namorado já te ajudava e hoje vocês são pastores de distrito aqui na Atitude. Sim. Então, a Atitude te parabenizar também o Garay, vocês são pastores incríveis. Glória a Deus. Né? Parabenizar aqui publicamente e fica aí, né? O Rafael Garay, a Mari Machado, como pessoas que podem te auxiliar nas demandas de célula. Então, o Garay não está aqui hoje, a Mari está e nós vamos trocar uma ideia aqui, Mari. Para chegar nesse ponto aí de 50 células, para chegar nessa condição robusta de corpo, você enfrenta muitos problemas, né? Nem tudo são rosas. Então, como que a gente consegue entender o que uma célula está vivendo no que diz respeito a problemas? Sim, a gente tem conversado sobre isso, a gente vai esmiuçar mais hoje. Então, se fosse você, pegava uma caneta, pegava um papel. E acho que a primeira coisa, pastor, que a gente havia comentado é: nós precisamos ser pastores que conhecem as suas ovelhas. A gente tem que estar no convívio, a gente tem que ouvir, a gente tem que conversar. Não adianta a gente, às vezes, querer resolver problema só na hora da célula. A célula não pode ser só uma vez na semana. O líder precisa estar cuidando ali durante a semana, o líder precisa estar mandando mensagem antes, o líder precisa estar atento às conversas e à demanda daquele rebanho. Imagine um pastor de ovelhas que não sabe quantas ovelhas tem, não sabe quais delas estão doentes, quais delas estão saudáveis, o problema que ele vai ter daqui a algum tempo, não é? Então, as demandas também, pastor, elas são geradas muito antes do que o grande problema que a gente quer arrumar. Às vezes o convívio já ajudaria antes, né? O convívio ajuda. Por quê? Porque nós sempre falamos que para um problema ser grande, ele começou pequeno. Né? Não existe um problema que ele começa enorme. Por exemplo, a pessoa ela bateu o carro, ela estava a 180 por hora. Ela, para chegar no 180, ela passou pelos 50, ela passou pelos 60, talvez o carro dela sinalizou que ela estava passando da dificuldade até que ela colidiu a 180 km por hora. Sim. Então, isso está muito ligado a conhecer os limites. Mas eu não conheço o limite se eu não olho as placas ao redor. Eu não vou saber que permite 60, que permite 80, que permite 110 numa via. Eu acredito que isso também pode ser aplicado no convívio. Todo mundo tem um limite. Eu tenho um limite, você tem um limite. E nós precisamos de limite, porque o limite, inclusive, ele é estabelecido por Deus. No Éden, ele coloca limite para a humanidade. E esse limite não está ligado necessariamente, eu acredito, pastora, a proibição de algo, mas ao valorizar do que já se tem. E eu acho que na célula é a mesma coisa. Às vezes, as pessoas elas não são reconhecidas e não são inclinadas a entender o que elas já têm ali. Então, elas vão buscando em outros lugares, e aí começa algo que é problemático. Às vezes, isso é chamado de fofoca. A fofoca é o extrapolo do limite, quando a pessoa quer falar da vida de outro, quando a pessoa quer falar do problema de outro. Você já lidou com o problema de fofoca na célula? Já lidei. E, pastor, a gente precisa tomar cuidado, porque, às vezes, a fofoca chega para o líder, e o líder, ao invés de cortar, ele faz com que aquilo perpetue. Não, eu acho, acaba dando um pitaco, alguma coisa, ao invés de blindar aquilo e dizer: não, meu amigo, eu vou cuidar disso melhor. O líder tem que ser esse ponto onde a fofoca para. Ele não pode ser o ponto que a fofoca permanece. Eu aprendi um negócio, Mari, que é o seguinte: a fofoca sempre procura quem gosta dela. Né? Se você não gosta de fofoca, ela não vai te procurar. E é ruim, pastor, que às vezes o líder tem essa, né? Não, eu só estava compartilhando sobre algo da minha ovelha. Meu irmão, sua responsabilidade é de tratar, não é de compartilhar. Realmente. Essa questão da fofoca, ela está muito ligada, Mari, ao mergulhar numa vida que não é sua. Né? Ainda que a gente esteja conectado na célula ali, como muitas pessoas, um grupo que se reúne, cada um tem uma particularidade. E eu, nas células que eu liderei, eu sempre buscava encurtar distâncias. Eu acho que um líder que é um encurtador de distâncias,
ele é um líder mais humano, ele é um líder mais pessoal, ele é um líder mais gente, por assim dizer. Então, o desafio que eu vejo hoje é do líder que facilmente ele começa a liderar e ele quer criar uma estrutura de liderança onde ele vai se tornando cada vez mais inacessível. E ele vai delegando um relacionamento que era dele. E isso gera um problema, porque problemas chegam a pessoas que não sabem lidar com problemas. Então, acredito que o líder, que é um encurtador de distância, como você disse, um líder relacional, é o líder mais necessário que existe. O líder de célula precisa ser um encurtador de distância. Ele não pode estar satisfeito em estar longe da ovelha. A pessoa fala comigo só quando precisa. Não, no dia a dia, no convívio, ainda que seja uma mensagem, ainda que seja um oi, ainda que seja um sorvete, um café, um açaí, isso é um convívio. A célula é um estilo de vida. E esse estilo de vida é um estilo de vida encurtado. Eu não sei se você já passou por momentos da sua vida onde você se sentiu mais distante das suas ovelhas. Eu já me senti mais distante. Sim. E todas as vezes que eu me sinto mais distante, eu vejo que eu estou sendo menos pastor. Como que a gente pode identificar que a gente está longe de uma ovelha, Mari? O pastor sempre diz, pastor Josué, né, que pastor é quem tem cheiro de ovelha. E quando a gente percebe que esse cheiro de ovelha passou, dói muito, né? Sua pergunta foi como a gente encurta, percebe, né? Que está distante e como encurtar uma distância. Cara, a melhor forma de encurtar a distância para mim é marcando um café, conversando, sendo mais intencional, né? Às vezes a gente fica pensando em grandes eventos, não vou fazer um grande churrasco para encurtar a distância. Às vezes o que a sua célula quer é que depois de um culto você junte com ela e coma uma pizza depois. Mais simples, você falou de encurtar, né? Simplicidade. Vamos ser mais simples, sabe? Vamos ser intencional. Não vamos juntar para falar mal disso, daquilo ou daquilo outro. Vamos ser intencional. Essa conversa aqui, eu quero chegar naquele ponto do coração dele. Eu quero que ele seja transparente comigo. Abri a nossa casa, ontem eu abri a minha casa, a gente está fazendo um alfa, e eu fico pensando quão importante é a mesa. Na mesa, a gente vai se despindo, sabe, de coisas profundas, quando você vê que você está falando de coisas muito sérias para alguém, porque você está ali na mesa com ela. Um líder tem que ser essa pessoa que senta na mesa e abraça. O senhor falou sobre a fofoca. Num ponto prático, pastor, como é que a gente corta a fofoca na célula? Fofoca, ela, no meu entendimento, ela gera um prazer que faz a pessoa se sentir bem, né? Como assim que ela faz a pessoa se sentir bem? A pessoa parece que tem o poder sobre alguém quando ela está falando daquele alguém. Então, eu não acredito que a melhor forma de acabar com a fofoca é deixar aquela célula ciente de que existe um Deus que tem poder sobre aquelas vidas. E que as vidas vão errar, que as vidas vão oscilar, que as vidas vão, às vezes, estar num dia ruim. Eu acho que trazer o senso de humanidade para a célula vai tirar o peso. Porque quando eu falo fofoca, eu estou julgando. Eu estou julgando a Maria. Pô, a Maria falou de boca cheia, mas eu não sei a história da Maria. Eu não sei se na casa dela isso é comum. Eu não sei se é uma prática que eles têm lá e eles não se incomodam. Então, quando eu esqueço que tem um domínio sobre aquela vida, eu quero dominar. E eu estou julgando ela, eu estou entregando um padrão. Então, a célula que deixa de apresentar Deus, isso pode acontecer, né, de apresentar Deus como dominador daquelas vidas, Senhor daquelas vidas, que é a oração que a gente faz. Te reconheço como meu Senhor e Salvador. A gente esquece que Deus é Senhor, nós queremos controlar as vidas, nós queremos direcionar as vidas. E isso não é nosso papel como pastores, como líderes, como irmãos. O nosso papel é zelar pelo cultivo do amor de Deus naquelas vidas. Então, por conta disso, eu preciso direcionar aquela célula a um ambiente mais de oração do que de julgamento. A célula que ora mais do que julga é uma célula saudável. Eu acredito muito nisso. O senhor falou sobre o poder e a gente chega em um outro assunto que também fere as nossas células, que é a insubmissão, pastor. Às vezes a pessoa está ali e ela está julgando o líder, está julgando uma fala do líder, está julgando um supervisor, está julgando um pastor de rede, está julgando talvez até o próprio pastor, uma mensagem de domingo. Às vezes no compartilhar você sente que a pessoa está falando uma coisa que na verdade está julgando. E com certeza uma célula que tem traços de insubmissão é uma célula que não vai ser frutífera para o reino de Deus.
Porque uma célula se multiplica e uma célula insubmissa vai gerar insubmissão. E às vezes o cara tá se sentindo, não, eu sou um supervisor de setor. Mal sabe ele que ele gerou uma célula insubmissa e esse setor abaixo dele não vai ser submisso a ele e logo, logo ele vai estar perdendo essas vidas, né, pastor? Demais. A insubmissão é viciosa. O insubmisso não pode ensinar alguém a ser submisso. Sim. É impossível. O rebelde ensinar alguém a não ser rebelde. Ele vai entregar o que ele carrega. Mas a insubmissão também tem um ponto de partida. A insubmissão, se ela não for confrontada no primeiro momento, ela vai se sentir confortável. Então, a dica que eu dou é, por mais que a conversa seja dolorosa, ao se detectar uma insubmissão, ela deve ser confrontada o quanto antes. Porque o confortável se transforma em comum. Eu fiz isso, ninguém me confrontou. Eu falei aquilo, ninguém me confrontou. Então, se nós colocarmos as cartas na mesa e deixar claro que a gente não aceita insubmissão, a gente não aceita conversas, como você disse muito bem, ao sermão, isso, aquilo. Olha, vamos cortar isso, aqui nós não falamos disso. Eu já tive em ambiente, né? Por exemplo, eu vou jogar bola. Tem um futebol aqui da igreja. No início, a gente fala que não aceita algumas palavras. Todo mundo sabe. Se falar, tem uma penalidade. Então, eu acredito que na célula, se criar essa cultura, né, como até a gente está trabalhando, um direcionamento comum, né, para o todo, aqui nós não aceitamos isso cabe disciplina, o insubmisso vai começar a se sentir mais preso. Né? Ele vai falar, olha, não tem liberdade para ser isso. Agora, se ele começa a ser insubmisso, gera um insubmisso, o outro gera um, os insubmissos estão todos reunidos em uma célula só. Às vezes você até quebra eles numa multiplicação, mas foi tão forte o que eles geraram, que quem passou por eles virou um insubmisso. Então, ali você tem uma pandemia de insubmissão. Você precisa de uma vacina. E qual que é a vacina? Trazer essas pessoas para perto, mostrar para ela quem nós somos de verdade e mostrar para ela que ela está distante do Evangelho. A pessoa insubmissa não está ligada ao Evangelho. A gente precisa ter essa noção. Por que ela não está ligada ao Evangelho? Porque não tem como você ter um Senhor se você é insubmissa a Ele. Então, se você é insubmissa aos senhores aqui na terra, que dirá de um Senhor no céu? Sim. Né? A Bíblia fala, se vocês não conseguem perdoar aqueles que vocês veem, né? Como é que vocês vão amar um Deus que vocês não enxergam? Então, a gente precisa ter esse cuidado. A insubmissão precisa ser combatida, pastora, no primeiro momento, no segundo momento, no terceiro momento. Mas se você quer combater uma insubmissão depois de um ano, aquilo já transformou em estilo de vida. É mais difícil. A insubmissão destrói células, destrói igrejas. Tem uma outra coisa que atrapalha muito, principalmente no contexto de jovem, que é a defraudação. Né? Como que você acha que nasce um defraudador profissional? Eu acho que o defraudador profissional começa com uma carência. Começa uma carência que talvez ele tenha muito tempo. E essa carência faz com que ele se alimente da aprovação de outras pessoas. Acontece dos dois casos, é importante a gente falar isso, né, pastor? Tem o defraudador homem e também tem mulheres que defraudam. Para iniciar a nossa conversa e deixar claro, né, um defraudador é aquela pessoa que ela brinca com o sentimento de uma pessoa. Ela se relaciona com ela cria a expectativa de um relacionamento ser gerado, mas ele mesmo sabe que esse relacionamento não vai acontecer. Ele se alimenta dessa aprovação e desse desejo da outra pessoa, ainda que ele não corresponda. É só uma massagem. É só uma massagem de ego dele ali, né? E o defraudador, geralmente, ele não faz isso com uma pessoa. Então, enquanto ele está defraudando emocionalmente uma pessoa, ele está fazendo isso com outra e com outra. Profissional. Então, eu acredito muito que nasça dessa carência. Talvez ele não tenha permitido que o Senhor entre no seu coração e ajuste feridas profundas no seu coração. E ele quer suprir humanamente algo que só Deus pode suprir. Como se a aprovação de mulheres ou homens fosse suprir algo que só o Senhor pode suprir. E isso é muito sério. Ao mesmo tempo que é comum, né, infelizmente, pastor, talvez as pessoas não entendam nem que isso é um pecado. Talvez as pessoas achem que isso é normal. Eu sou homem, eu sou garanhão. Solteiro. Normal. Varota, entendeu? Eu estou no rebanho, eu tenho que multiplicar. Né? Tá naquela história. Os maiores problemas que eu lidei na minha caminhada de célula estão ligados a isso. Defraudação. Maiores até do que a fofoca na minha caminhada. Eu lidei com, no meu caso, né, pastorei diretamente muitos homens, eu lidei com muitos homens que
brincaram com o coração de muitas mulheres. E já aconteceu de estar com uma célula para multiplicar, com muitas mulheres, e uma mulher foi ferida ali, mas ela era amiga de todas as outras, né? E ela compartilhou ali a ferida dela, e o defraudador era um cara que assumiria uma célula, ou seja, era um cara que tinha um cargo de confiança, né? Então elas tiveram a confiança quebrada. É bom o defraudador entender que ele nunca está ferindo só uma pessoa. O defraudador precisa entender que ele sempre está aumentando o alcance daquele machucado, né? Seja o homem, seja a mulher, ele tem a possibilidade de atrapalhar uma multiplicação, de atrapalhar um pastor, de atrapalhar um líder que está surgindo ali, né? Por quantas vezes nós oramos por feridas emocionais? Sim. Né? E isso às vezes surgiu num momento como esse, um defraudador, uma defraudadora. Então, o defraudador, ele é como se fosse, vamos dizer aqui, um fungo que entra na célula e ele vai contaminando a célula. Às vezes ele está falando com 5 ao mesmo tempo, mas ninguém teve coragem de falar com ninguém, né, que está sendo paquerado por aquela pessoa. Então, o defraudador ele também precisa ser confrontado. E eu acredito que, em um aspecto maior, o defraudador sempre é um insubmisso e sempre é um fofoqueiro. O defraudador é o resultado do pior que existe. Sabe? Ele é insubmisso, porque ele não está sujeito à Bíblia, nem à liderança, e ele é um fofoqueiro, porque ele está querendo dominar sobre a vida dos outros, né? Em algum sentido. Então, nós precisamos atuar em cima do defraudador, da defraudadora, porque eles são pessoas que brecam o crescimento da célula. E é importante, nós estamos falando para líderes, para pastores, líderes de célula, é importante o líder entender essa responsabilidade. Eles são minhas ovelhas e eu sou o pastor delas. A minha função é blindá-las e cuidar delas para que nenhuma raposa venha e machuque essas ovelhas. Então não dá para eu achar que eu sou líder de célula. Ah, não, deixa, ele só está conversando com uma, conversando com outra. Não, líder. Você precisa ficar de olhos bem abertos em relação a isso. O defraudador, ele, como você falou, ele vai quietinho, quando a gente vê, já destruiu muitos corações. A gente precisa estar bem ligado e confrontar, como o senhor falou. Isso é muito, muito, muito grave. A gente tem que entender que tem lobo, né? Tem. A gente às vezes esquece disso. A gente fala assim, a minha célula está cheia, mas está cheia de quê? Às vezes está cheia de lobo. Às vezes está cheia de tigre. Né? Nós somos pastores de ovelha. O lobo tem que sair de lá. Né? É difícil falar isso, mas a gente tem que reconhecer que tem lobo dentro das nossas células. E ele tem que ser retirado, porque o lobo, ele mata a ovelha. Essa alegoria é real, o lobo mata a ovelha. Né? Claro que no tempo de reconciliação, a Bíblia diz o quê? Que a criança vai colocar a mão na toca da víbora. A Bíblia diz que o quê? Que a vaca vai pastar ao lado do leão. Esse instinto de apetite devorador vai sumir. E ele pode desaparecer na célula se existir o rei, né, que domina sobre esses. Então, a célula precisa ser um ambiente espiritual. Eu acredito em um ambiente espiritual que confronta o defraudador. Né? Nós estamos fazendo isso aqui, Mário, também com base em muitas perguntas que a gente recebe. Nós estamos mapeando nossa rede aí, chegando no final do ano. Nós estamos aí agora aproximando de uma centena de células, graças a Deus. E, por conta disso, a gente tem que entender o rebanho. Uma forma de entender o rebanho é fazendo perguntas para o rebanho. O líder precisa ser um perguntador. Sim. Né? Eu ouvi certa vez que quem pergunta sempre está um passo à frente do que quem não pergunta. Então, se nós perguntamos, nós vamos entender qual que é o comportamento do rebanho. Eu lembro que o pastor Caio, até citei essa semana, o pastor Caio foi na conferência do Alfa, fora do país, não lembro onde. E durante a conferência, eles fizeram uma pesquisa, mostraram uma pesquisa, que jovens e adolescentes se afastam da igreja, principalmente, o principal motivo é porque a igreja está respondendo a perguntas que eles não fizeram e não está respondendo a pergunta que eles estão fazendo. Então, às vezes, a gente tem esse buraco na célula. Não, por que eu chamo as pessoas para a minha célula e ninguém vem? Porque você está falando de uma coisa que as pessoas não querem saber. Coisa dele. Às vezes é o culto a ele mesmo, e as pessoas estão querendo Deus, as pessoas estão querendo experiência com Deus. Então, isso é muito sério. O cara está trazendo ali, a moça está trazendo ali um argumento dele, uma dúvida dele ou dela. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, para a célula não se transformar em um palco de exibição. A gente já falou muito sobre isso. Então, nós temos algumas perguntas aqui.
Algumas já estão sendo respondidas no nosso Instagram, né, da rede, e algumas não foram respondidas ainda. Então, você também tem algumas perguntas aí, você pode me fazer, eu vou te fazer, para a gente responder. Eu acredito que os líderes aqui têm essas perguntas também, muitos do que estão aqui têm essas perguntas. Então, vamos lá. Desde o início da sua caminhada na visão celular, tem algo que você faria diferente hoje? É uma pergunta profunda, né? São muitos anos, né? Minha primeira célula eu tinha 16 anos. Hoje eu tenho 28 anos, então tem muita história. Mas talvez eu valorizasse alguns problemas que na época, também por ser nova, eu não valorizei, entendeu? Então talvez defraudadores possam ter passado por mim e eu infelizmente deixei passar. Então talvez o que eu faria diferente é ter mais atenção em algumas coisas que quando eu vi já era tarde demais. Seria mais atenta, né? Isso, as pessoas já tinham se afastado. Com certeza. Pastor, uma pergunta para o senhor como mediar conflitos entre membro da célula e a família não cristã, que foi perguntado aqui. Então, por exemplo, o cara vai na igreja, a família não vai, e aí chega na célula, ele pede por ajuda de uma família que não vai entender muito o que ele está vivendo ali naquele momento. A família, eu passei por isso, né? Quando eu comecei na célula, em 98, meu pai não frequentava a igreja. Íamos eu, minha mãe e minha irmã. E às vezes nós orávamos ali na célula, até para chegar em casa e não ter aquilo roubado por alguma situação, né? E eu acredito que esse conflito não é o que eu passei, né? Eu não era confrontado assim, mas muitas das vezes eu vi colegas que a família que não era cristã falava assim: olha, cara, beleza, você está vivendo isso aí, mas a sua vida não muda. Beleza, você está entregue a esse movimento aí, mas sua vida não muda, você continua isso, você continua aquilo, você continua sem arrumar o seu quarto, você continua um respondão, você continua uma pessoa desorganizada. Então, eu acho que esses conflitos, se a pergunta vai nessa direção, o conflito entre quem está na célula com a família que não está na célula, esse conflito ele requer uma clareza de compromisso que o cristão tem em ser parecido com Cristo. Né? Quando uma pessoa que não é cristã enxerga uma transformação e essa transformação aponta para Cristo, essa pessoa, pouco a pouco, não vai ter o que falar. Agora, nós também temos que ter uma noção de que, às vezes, a célula perde a noção de organização social. A célula não dá tempo para ter tempo com a família, não dá tempo para a pessoa estudar, não dá tempo para aquela pessoa se organizar. Às vezes, no trabalho, a célula não entende que a pessoa está trabalhando e está entregando demanda. A célula precisa fazer essa leitura social. O cara vai para a célula 8 da noite, chega meia-noite em casa, isso não aí, fica tempo com a família. Entendeu? Essa célula podia acabar, talvez, às 10h30. Mas ela vai até 11, vai até meia-noite. Aí a pessoa não passa mais o ônibus, aí tem que ligar para o pai dele, que já estava dormindo. Aí o pai vai buscar, o pai, poxa, será que não tinha ninguém para levar? Em um contexto mais profundo, né? Às vezes a esposa ou o esposo participam da célula e o outro não, então fica na célula um tempão. Quando volta, para que eu vou nesse lugar que você ficou esse tempo todo aí? Então tem que existir uma leitura social. Sim. A célula não pode ser míope, não pode olhar só para a célula. Ela tem que entender que as pessoas dali têm vida social, a vida de esporte, de academia. A célula não pode privar uma pessoa a ter uma vida saudável. Por que você não foi na academia? Por quê? E tive que fazer isso e isso. Não pode. A célula precisa dar tempo para as pessoas respirarem. Né? Então, eu acredito que um resultado de transformação e uma leitura social equilibrada aponta para um equilíbrio entre a família que não é cristã com o irmão que está frequentando a célula. Muito bom. Vamos lá, Mari, deixa eu te mandar mais uma aqui. Vamos ver aqui. Como lidar com assuntos polêmicos em célula? Todo mundo passa por isso, né? Inclusive agora, né, pastor? Agora mais do que nunca. Agora está pulverizando. Eu duvido que alguém que está assistindo aqui não passou por isso. Também. Então, acho que são olhos de águia, né, pastor? Às vezes, um parágrafo inteiro não precisa ser dito para você entender o que a pessoa estava falando. Então, de primeira, primeiro, não seja a pessoa, porque às vezes tem líder sem noção, isso é um fato. Às vezes o próprio líder levanta esse tipo de questionamento, parece que ele quer ver mesmo a poeira levantar e a briga acontecer. E segundo, tenha um olhar de águia. Quando você vê que o assunto está indo para um lugar de insubmissão,
um lugar de desonra, né? Ou um lugar de uma posição pessoal que nem todo mundo ali vai entender, você já pode, com autoridade e amor. Gente, muito bom, mas daqui a pouco a gente vai conversar melhor sobre isso. Eu lembro de uma vez, eu era uma adolescente, liderando adolescentes, um menino levantou uma pergunta sobre calvinismo. E menino novo, estava estudando aquilo, aí se acha, né, o próprio Calvino. O teólogo. Aí o que eu fiz? Falei assim, meu amigo, daqui a pouco eu respondo, quando acabar a célula a gente senta e conversa. O menino olhou para mim e falou assim, pastor, por quê? Você não quer que eles saibam? É o sabichão, né? É o sabichão que quer confrontar no saber. Exatamente. Tem uma questão que nós temos que entender, que é o seguinte, se o cara é um líder de célula, atento às suas ovelhas, ele já sabe aonde as ovelhas causam atrito. Principalmente as ovelhas que causam atrito. Ele sabe. Então, qual que é o conselho que eu dou nisso? O líder que é atento às suas ovelhas, ele se antecipar e conversar com essas ovelhas já em particular durante a semana. Show. Porque chega na célula, aquela ovelha já está adestrada. Legal. Entende? Aquela ovelha já está, aquele ali, cara, eu sei que se tocar nesse assunto... Então, amigo, cara, essa semana você viu o culto de domingo, nós provavelmente vamos tocar em um outro assunto. Você quer conversar comigo antes da célula? Mas na célula vamos evitar, tem novo convertido, nós estamos aproximando de batismo. Tem que jogar essa responsabilidade para a pessoa também falar, olha, está chegando no batismo, está chegando no Vida Vitoriosa, já imaginou que isso aí pode gerar uma polêmica, já imaginou que isso aí pode gerar um atrito, já imaginou que isso aí pode gerar uma situação. Então, essa pessoa também tem que ser responsabilizada por algo para ela entender, opa, peraí, vai ter sangue nas minhas mãos. Né? Então, o mapear da ovelha problemática também é trabalho pastoral. O pastor também, né? O líder também tem que entender que ele não precisa ter todas as respostas. Não. Às vezes o líder fala o que ele não sabe, dá uma enrolação ali, às vezes dá uma informação errada, e não tem problema nenhum, líder, você chegar e falar, amigos, isso aqui eu vou ter que estudar um pouco mais, na semana que vem eu respondo para vocês. Para não ficar aquela pergunta, aquele questionamento, e no final você responde, porque eles vão te cobrar. Sim. Eu acredito muito na humildade. Sim. O líder humilde é um líder que cresce e faz crescer. Né? Eu sou professor no seminário aqui da igreja, você também já deu aula e está totalmente apta a dar aula. Às vezes tem uma pergunta que eu falo, vou responder na próxima aula, podem me cobrar. Por quê? Porque na hora eu não tenho, eu podia enrolar, mas ninguém é bobo hoje em dia. Sim. Você está falando ali, a pessoa está no Google pesquisando. Então, o líder precisa ser uma pessoa humilde, ainda que o liderado não seja. O liderado, às vezes, quer entrar nessa competição de saber, assim como você falou. Eu acredito que quem sabe não machuca a partir do que sabe, ele cura. O que eu quero dizer com isso? O conhecimento, ele não é para cortar a orelha. Assim como Jesus falou com Pedro, falou, peraí, a nossa força não é para ferir, a nossa força é para curar. Então nós temos que gerar um ambiente onde quem sabe muito, quem sabe pouco, senta no mesmo lugar. Aí eu lembro da mesa que você falou. Qual que é o bom da mesa? A mesa nivela. A mesa nivela o presidente com a pessoa em situação de rua. Nivela a situação de rua com um bilionário, porque eles estão no mesmo nível. A célula é a mesa. Né, pastora? Sempre é bom conversar contigo, acredito que todo mundo aqui também gosta de ouvir. E é isso, estamos chegando ao fim de mais uma Atitude Vision. Vamos seguir conhecendo. Passou voando, porque a ideia é boa, né? Nós temos muita pergunta para responder ainda das nossas ovelhas e para cuidar desse rebanho que Deus está acrescentando nas nossas vidas. Amém. Valeu, pastora. Valeu, pastor. Tamo junto. E você, curtiu o papo? Manda para todo mundo, manda para suas ovelhas, manda para o seu setor, para o seu distrito. Tenha uma semana abençoada e que essa semana você já viva tudo que a gente comentou aqui. Valeu? Amém. É isso, Deus valeu. Deus te abençoe. Boa noite, valeu.